É muito bom estarmos reunidos nesse lugar de hoje, mas mais que lugar, não é? Porque estamos em muitos lugares onde vocês estão, mas estamos reunidos nesse momento, nesse horário, para quê? Para comemorarmos o aniversário de nossa Mãe Santíssima. É muito bom, não é? Dedicar amor a uma pessoa que merece tanto. Nossa Mãe Santíssima sempre vem cuidando de todos nós, então é uma graça muito grande. Então hoje nós estamos nessa perspectiva de cada vez mais olhar, adentrar nesse mistério tão grande, onde a Virgem Maria nasce. São João Paulo II diz que foi uma grande alegria para todos aqueles. Não é? Os anjos não sabiam bem quem seria a mãe do Salvador, tanto é que vai perguntar quem será, não é? Mas uma coisa João Paulo II diz que foi uma alegria muito grande para Adão e Eva, porque sabiam que a partir do momento que estava contemplando o nascimento da Virgem Maria, era a possibilidade da restauração, não é? A possibilidade de entrar na vida o Redentor da humanidade. Então, é uma graça muito bom estarmos todos aqui e eu quero que vocês meditem nessa cena. Olha que coisa linda, olha que mistério. Santa Ana, São Joaquim, não é? Os anjos que estavam ali acampando e esse berço. Esse bercinho tão mimoso, com tantas flores, e a gente tem que perguntar como fazer acontecer que esse dia de aniversário de Nossa Senhora possa ser um aniversário grande e ao mesmo tempo contemplarmos a nossa pequenez, né? Quando nós nos percebemos indignos, fracos, impotentes para homenagear uma rainha tão grande. Mas veja, meus irmãos, contemplem essa graça do nascimento da Virgem Maria. Quando nós conseguimos ver ela, esse bebezinho tão indefeso, tão pequeno, tão dependente, não é? Aí a gente percebe a grandiosidade dela sendo tão singela, tão dependente, mas vai ser a grande mulher. A mulher de Gênesis, a mulher do Apocalipse, é essa mulher que vai ser coroada como rainha entre todas as rainhas. A bem-aventurada entre todas as criaturas é essa. Nós contemplamos hoje o nascimento de nossa Mãe Santíssima. Então veja, mesmo no meio das nossas incapacidades, nossas infragilidades, nós temos uma mãe que também quis se fazer pequena. Para quê? Para nos mostrar cada vez mais que é a pequenez que agrada a Deus. Foi a humildade da Virgem Maria que pôde agradar e ao mesmo tempo essa humildade é que vem destronar Satanás. Então a força dos pequenos, não é? É justamente a sua humildade. E isso derrota. E a força também desses pequenos, enquanto nós hoje, de praticarmos reparação, para quê? Para que o céu possa estar em festa. Hoje, céu e terra comemoram esse nascimento, essa graça. Então, é uma grande oportunidade estarmos aqui reunidos e vocês podem dizer assim, normalmente, quando é o dia do aniversário de alguém, nossa preocupação às vezes é, o que é que eu levo de lembrancinha, qual o presente? E se vocês perceberem, nós filhos, nós sempre queremos alguma coisinha. Muitas vezes é assim que acontece, não é? Mas a mãe não está preocupada nos presentes materiais. A mãe, ela quer a nós. A mãe quer ficar com os filhos. É assim que acontece na ordem natural, na vida humana é assim que acontece. Então Nossa Senhora, como a melhor das mães, ela quer dedicação, ela quer ficar próximo, ela quer cuidar. A mãe que é aniversariante, ela sempre quer mais dar do que mesmo receber. Então que possamos estar com a Virgem Maria nesse aniversário com esse intuito, que apesar dela ser mãe e rainha, hoje nós estamos para homenagear, mas no fim somos nós que somos contemplados com a grande graça. Veja só, nessa questão de ficar se perguntando o que é que quer. Há mais ou menos um mês e pouco, né, eu estava na capela, essa imagem é da capela da nossa comunidade, da nossa casa, e eu ficava me perguntando, Mãe Santíssima, qual o seu sonho?
Como às vezes a gente imagina, né, logicamente, que a resposta da Virgem Maria é que todos os seus filhos tenham vida eterna, que todos os seus filhos estejam perto dela. Mãezinha do céu, eu quero te ver lá no céu. E Nossa Senhora está dizendo, vem para o céu. Então, mas para que estejamos no céu é muito necessário justamente o que? É necessário que tenhamos esse entendimento que nós precisamos ter contrição, que nós precisamos ter a contrição dos nossos pecados. E aí, quando eu estava mediante a esse momento de oração, de adoração ao Senhor, junto da Virgem Maria, veio assim no meu coraçãozinho um sentimento de Dom Pedro I. E eu fiquei, Dom Pedro I, como se dá isso, né? Quem foi verdadeiramente? A gente, quando lembra de Dom Pedro I, faz independência, mas o que ela exatamente queria nos falar? E aí chegou o dia 22 de agosto, que foi a missa, onde o padre Valdori fez o envio de todas as pessoas que estavam participando do grupo de consagração. Se você faz parte desse grupo, seja também bem-vindo a essa noite. Espero que já tenha feito seus exercícios espirituais. Então, era o dia da realeza da Virgem Maria e Padre Valdori foi foi se reportar a uma data, 22 de agosto, de anos atrás, bem anos atrás. E aí ele veio me iluminar justamente naquilo que Deus estava querendo em relação a Dom Pedro. Você pode dizer assim, Mara, você vê a Virgem Maria? Eu sei que ela existe, eu sei que ela cuida de mim, eu sei que ela inspira, eu sei que os anjos da guarda movem, então eu tomei com muita verdade que eu deveria rezar por Dom Pedro sem entender bem como. Bom, na homilia, Padre Valdori vai fazer uma citação que estava lá na TV Aparecida, a 12, e ele vai dizer que Dom Pedro I, como a sua família, inclusive também a princesa Isabel, que era a sua neta, tinha muita devoção à Virgem Maria, no título de Nossa Senhora Aparecida. Por quê? Porque como o governo estava ali próximo, então às vezes eles passavam para visitar Nossa Senhora. Aí a situação começou a clarear de qual deveria ser a nossa missão. Veja só, nós temos devoção, como todos os fiéis da Igreja Católica devem ter, não é? A Virgem, e também com o título de Nossa Senhora do Carmo. A Virgem do Carmo quer apontar para os seus filhos justamente o quê? Que as pessoas rezem pelas almas do purgatório. Então isso é muito forte, muito latente. Logicamente, eu quando escutei a palavra Dom Pedro no coração, não necessariamente que ele estivesse no purgatório ou não, mas eu não sei bem o que minha mãe quer, mas eu preciso fazer algumas coisas que estejam de acordo com as normas da igreja. E rezar pelas almas do purgatório é um bem que a igreja nos ensina. Dizer que Dom Pedro está no purgatório, outras pessoas estão ou não estão, não cabe a mim julgar, deve a mim interceder. E na concessão da graça de Deus, Deus vai agir, certo? Então, se está no purgatório, se já está no céu, onde está, eu só sei dizer que Dom Pedro teve muitas coisas boas, muitas coisas que foram favoráveis. Teve outras coisinhas da vida de Dom Pedro que poderia ter causado mágoas, ressentimento no coração de muitas pessoas e que por isso ele também pode estar no purgatório. Não estou querendo decretar, mas veja, ele decretou a independência. Então, será que de certa maneira nós não podemos rezar por esse homem? Se minhas orações mal não faz, bem pode fazer, entende? Então, se ele proclamou a independência, a Virgem Maria, hoje como dia do seu aniversário, nós podemos rogar, rezar, interceder por todos esses nomes que serão ditos aqui. Tá? Então a gente vai ter que voltar lá na história de uma forma rápida, breve, para poder ir reconstituindo, para poder ir trazendo. A cada nome que vai surgindo, você no seu coraçãozinho, você vai rezando também, tá certo? Então veja, o mundo, o mapa mundi hoje, como nós conhecemos, as cidades, tudo, não era assim bem organizado. Então foi através das viagens de exploração marítima que aí foi se descobrindo as cidades, os países, os locais. E aí foi sendo constituído tudo direitinho, entendam bem isso. Então, meus irmãos,
Hoje, 8 de setembro, ontem, 7 de setembro, o dia que a gente reza, intercede, louva, comemora a pátria. O que seria pátria? Então, a pátria é o lugar onde se nasce. Você é o cidadão no Brasil ou em qual país você é cidadão. Então, quando a gente está com sentimento de pátria, se sente ligados a vínculos afetivos, culturais, os valores, a história, não é? A terra paterna. Então, veja, se você mora, reside, habita, convive na pátria Brasil, então se faz necessário conhecer também um pouquinho dessa história. Quando nós falamos de pátria, não é que nós estejamos só sendo pessoas com sentimento de pátria na Copa do Mundo, ou então através das músicas, ou então através de tantas brincadeiras, não é? Não é pela dança, não é pela música. O sentimento de pátria, hoje, nesse dia que nós comemoramos o aniversário da Virgem Maria, tem que ser um sentimento muito maior, tem que ser de patriotismo. Então, o que é ser um patriota? É a pessoa, presta atenção, é a pessoa que ama a pátria e presta a ela serviço. Se você mora aqui e que você não presta nenhum serviço à sua pátria, você não é um patriota. Então, hoje nós queremos exercer um serviço. Nossa comunidade, nos primeiros sábados, tem sempre aquele costume de fazer com que as pessoas nos enviem sacrifícios para que a gente possa ofertar à Virgem Maria. Essa devoção dos 5 primeiros sábados é uma devoção que a igreja muito nos ensina, tá certo? Então, o que a gente entende? Que essa igreja militante pode ajudar a igreja padecente a que venha fazer parte da igreja triunfante. É isso que nós estamos falando. Então, apesar de ontem não ter tido desfile de 7 de setembro, o tradicional desfile, nós, por esse momento que estamos juntos, em comemoração do aniversário da Virgem Maria, a gente pode provocar um grande desfile, mas é o deslocamento das almas que estão no purgatório para o céu. Já pensou que graça? Já pensou que grande oportunidade? Então, o que é que nós fizemos? Através dos nossos sites, através de todas as pessoas que convivem com o Carisma Discípulos da Mãe de Deus, nós fazemos sempre uma campanha para que as pessoas nos enviem sacrifícios através de um link ou de forma presencial. Ontem, ou melhor dizendo, no sábado, primeiro sábado que foi dia 5, foram nos enviados 656 sacrifícios. E nós colocávamos para as pessoas justamente para que nós fizéssemos esse mover dessas almas para o céu. Veja como nós estamos sendo patriotas, nós estamos exercendo um serviço para as pessoas que estiveram na nossa pátria fazendo tantas coisas acontecer, tá bom? Então, lá no momento da Santa Missa, o que foi que nós pedimos? Era Padre Bianu que estava celebrando, nós pedimos que ele colocasse na intenção da missa também justamente por essa família real, digamos assim. Veja, estou reforçando, não estou decretando que esteja no purgatório, não, mas nós estamos rezando, tá certo? Então, Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João Carlos Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascal, Cipriano, Serafim, é o nome de Dom Pedro. E aí nós colocamos também todos esses nomes no livro da vida, em todas as missas da nossa comunidade. Nós rezamos por todos os nomes dos livros de todas as missões. Onde nós temos missão, nós temos um livro que todas as pessoas anotam quando chega em novembro do dia do finados. Então, nós recolhemos todos esses nomes para que esteja na casa-mãe. Então, nós rezamos. À medida que eu for mostrando esses nomes, vocês vão também aí intercedendo para que eles possam ser bem-aventurados. Então, se pátria, você já entendeu. Patriota, você já entendeu. Agora, o que seria patriotismo? Patriota é a pessoa. Patriotismo é o sentimento. Então, esse sentimento de amor, de respeito que nós temos pela terra natal. Eu preciso amar meu Brasil. Eu sei que tem corruptos, eu sei que tem roubo, eu sei que tem assassinato, mas eu preciso amar o meu país. Então, o 7 de setembro é considerado esse dia da pátria, esse dia da independência. Esse patriotismo pode também ter a manifestação na conservação dos seus valores. Quais eram os valores que eram tidos por alto no tempo que nosso Brasil foi descoberto? Que tipo de religião, que tipo de espiritualidade? Essa espiritualidade era uma espiritualidade totalmente católica.
tá certo? A Virgem Maria tinha um poder, a Virgem Maria era recebida com muito amor por aqueles que vieram de Portugal para o Brasil e trouxeram essa identidade, essa marca. Então, o que eu quero fazer com vocês agora? Quando nós estamos falando sobre a devoção de Nossa Senhora de Fátima, nós sabemos que existe o anjo do Portugal, mas também aqui no Brasil tem o anjo, não é? Que vai cada vez mais guardar a nossa terra. Santo anjo do Brasil, vós fostes encarregado pelo Pai Eterno de guardar essa terra de Santa Cruz. Veja que coisa mais linda. Ajudai a igreja no Brasil a anunciar Cristo com franqueza e alegria e penetrar toda a sociedade com o fermento do Evangelho. Afastai com a força da Santa Cruz todos os poderes inimigos que ameaçam o povo brasileiro e guardai-nos sempre debaixo do manto protetor de Nossa Senhora Aparecida, a nossa Mãe e Rainha, para que permaneçamos fiéis no caminho de Jesus, o único que nos conduz à terra do céu. Então, precisamos ter esses momentos de orações para irmos crescendo. Então, veja, os portugueses, não é? Eles, nessa tentativa de conhecer novas terras, fez com que tivesse toda essa expansão marítima. Então, Vasco da Gama, ele descobriu o caminho para as Índias. Pedro Álvares Cabral, então, sabendo nesse novo caminho, ele teve uma grande frota que ele deveria liderar para que pudesse fazer esse caminho. Só que houve um desvio, veja como são as coisas. De certa maneira, ele perdeu essa rota e ele veio parar onde? Veio parar na América, tá certo? Então, Pero Vaz de Caminha, ele vai escrever cartas falando dessa terra, a terra de Vera Cruz. Mas por que Vera Cruz? Por que não Brasil? Primeiro Vera Cruz. Lembrando que quando eles foram chegando nas nossas terras, ele viu um monte e eles diziam que era Monte Pascoal. Por quê? Porque era próximo da Semana Santa, que estava para comemorar a Páscoa. Mas deixa eu falar por que Vera Cruz. Lembrando que existe a devoção, a tradição, não é, os ditos populares, que São José era carpinteiro e ensinou o menino Deus a ser carpinteiro também. E o menino Deus, como seu pai, eles faziam, já que eram carpinteiros, muitas cruzes. Era naquele tempo que estavam mandando assassinar as pessoas e precisavam de cruzes. E eles faziam essas cruzes. Diz a forma popular de ser que o menino Jesus, ele pegou uma madeira especialíssima. Por que essa madeira era especialíssima? Porque ele pegou a madeira da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele fez uma cruz. E essa cruz foi justamente a cruz onde Nosso Senhor foi pregado lá na frente, certo? Então veja, era uma cruz sagrada. Nós temos a história de Santa Helena. Santa Helena, ela, com todo o poder que tinha, com muita devoção à Santa Cruz, em Jerusalém, ela queria descobrir qual era a cruz verdadeira de Jesus, porque foram vários homens que foram também martirizados na cruz. E o que foi que ela pensou? A cruz de Jesus é uma cruz sagrada? Então, se a cruz de Jesus é uma cruz sagrada, a cruz de Nosso Senhor vai operar milagres. Então, ela fazia várias coisas acontecer e, por exemplo, ela ia com os doentes e quando se aproximasse das cruzes, nada acontecia. Mas quando ela se aproximava de uma dita cruz, os milagres aconteciam. Por quê? Porque da cruz emanava um poder, uma força, entende? Então ela diz, essa é a Vera Cruz, ou seja, essa é a cruz verdadeira. Justamente essa cruz verdadeira era uma história que era contada e que provavelmente, não é, os descobridores do Brasil, Pero Vaz viu e sabia dessa história, que ele também era católico. Quando olhou para a terra Brasil, contemplou tantas belezas que o que foi que ele disse? Essa é a terra do paraíso, é a Vera Cruz. Por associar o paraíso a terras paradisíacas, entende? Então isso tudo ia acontecendo. Então veja, o Brasil não recebeu inicialmente o nome Vera Cruz, mas recebeu Pindorama. Por quê? Porque era o nome que os índios chamavam. Depois terra de Vera Cruz, depois terra de Santa Cruz, querendo lembrar a esse lenho, e só depois do Brasil. Então, logo que nós fomos descobertos que os padres, que os frades já estavam
nesse percurso, eles celebraram missa. Então, logo que nasceu nosso Brasil, nasceu com o sacrifício redentor de Jesus. 26 de abril de 1500 era domingo da Páscoa. Então, a grande preocupação do rei português na expansão do império, mas também era a expansão do catolicismo que ele queria e que ele precisava passar. Tudo bem? Então, veja. Mas existem muitas discussões, por quê? Porque se coloca que o lugar que foi logo encontrado foi a Bahia, mas tem outras pessoas, outros historiadores, que vai dizer que não, que a terra, o primeiro estado que foi encontrado foi o Rio Grande do Norte. Por quê? Porque lá em Touros, tá certo? Existe um marco, que é o marco mais antigo da descoberta também do Brasil. Existe esse marco que chama-se o Marco Colonial de Touros. Qual era a finalidade que os portugueses queriam deixar esse marco? Para mostrar que essa terra foi descoberta. Então, se é o marco mais antigo, como é que teria sido na Bahia, não é? Que seria a primeira cidade a ser encontrada. E uma outra coisa também é que as correntes marítimas, não é? Nas caravelas, elas levariam as pessoas para o nosso litoral, para o litoral daqui. Então, foi uma coisa muito forte, e porque aqui nas nossas terras tem um pico de Cabugi. Então, do mar, de certa maneira, daria para ver o pico de Cabugi e não o Monte Pascoal que se colocava lá na Bahia. Entendam isso? Então, o que é que aconteceu? Para expulsar os invasores, o rei vai colocar as capitanias hereditárias e depois, não dando tão certas capitanias hereditárias, a coroa portuguesa estabelece no Brasil o governo geral, não é? Aqui ainda havia mão de obra escrava, não é, que vinha da África e foi autorizada também nisso. Então nós temos hoje a graça de comemorar o aniversário de Nossa Senhora, mas também que esse patriotismo se seja forte, não é? Foi colocado o hino nacional, e o hino nacional vai fazer reportagem justamente essa terra de Veracruz. Por quê? Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido, coloso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Que terra linda, né? Fauna, flora, água, praia, tudo isso, que céu lindo. Então, tenhamos esse entendimento. Mas essas terras que foram descobertas pelos portugueses, com tantas riquezas, com tantas aves, com tantas coisas, foi recebida com muito ataques. Por quê? Porque os holandeses, porque os ingleses, porque os franceses queriam todas as nossas riquezas. Então, faz parte também do hino essa passagem: se penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Terra adorada, e vai continuar. Então veja, nós tivemos aqui também no nosso Rio Grande do Norte, em Cunhaú e Uruaçu, martírio de homens, não é? E foi os primeiros mártires que foram colocados aqui para o Brasil. Por quê? Porque eles defendiam. Os holandeses queriam chegar nas nossas terras para impor a cultura, a fé que eles tinham. E homens do nosso estado defenderam com braço forte. Desafia o nosso peito à própria morte. Você veja que uma das ações foi arrancar o peito de Mateus Moreira, e mesmo assim ele continuou. Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Então, que graça é hoje, no dia desse aniversário da Virgem Maria, estarmos falando daquilo que a nossa igreja, pátria amada, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Nada é digno de idolatria, porque nós amamos a Deus, mas nós podemos olhar para a criação e compreender que Deus existe. Entende isso? Então, que esse sentimento possa ser repassado. E por que essa terra tão amada? Essa terra onde a Virgem Maria quis aparecer. Essa terra onde teve a necessidade dos pescadores providenciar um peixe, porque estava tendo a visita dos governadores e não se achava peixe, mas quando se lança as redes, o que é que se encontra? Uma imagem que estava ainda sem cabeça. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. A Virgem Maria é nossa mãe. Entende? Então isso é muito forte. Veja, um dos milagres da Virgem Maria que
se coloca em Aparecida do Norte é a libertação de um escravo. Diz que um escravo fugiu e o que aconteceu com ele foi encontrado. E aí, quando ele estava sendo levado para o seu dono de volta, ele pediu, deixa eu fazer uma oração, estamos passando aqui na frente da imagem de Aparecida. E o que aconteceu? As correntes dele quebraram. E o seu senhor, o seu dono, vendo que se a própria mulher, a mãe de Deus, libertou esse escravo, ele é que não queria mais. Então, esse é um dos grandes milagres. Como hoje, eu quero dizer e reforçar para você, o que a Virgem Maria quer de presente são seus filhos libertos. Os homens que estão nessa terra, mas como os homens e as mulheres que estão padecendo ainda no purgatório. Então vamos rezando. O que acontece? A França, não é? Invade Portugal, tem toda a questão de Napoleão, e a família real, com toda a corte, resolve vir para o Brasil. E chegam no Brasil e se estabelece aqui. Então o governo passa a ser agora aqui. Tudo bem? Então, eles trazem uma devoção muito forte dos santos. E para ele, a devoção de São Pedro de Alcântara era algo muito forte. Por quê? Nós temos que entender que Dom João VI, que é o pai de Dom Pedro, teve seus antecessores. Dom João III foi um homem muito devoto, que era considerado como rei piedoso, e ele tinha por confessor Pedro de Alcântara, tá certo? E depois que ele vai ser santo, então a família continua com essa devoção. E São Pedro de Alcântara, para que vocês saibam também, era o orientador espiritual de quem? Santa Teresa d'Ávila. Então essa devoção eles trazem para o Brasil. Então aqui a gente começa a ter a constituição da família real, não é? Justamente os pais de Dom Pedro, seus irmãos, entre elas mais mulheres, e tinha um irmão que também se chamava Miguel, então que possamos também ir rezando por eles. O que acontece? Eles ficam no Brasil, Dom João VI no Brasil. O Brasil tinha grande autonomia política porque o governo estava aqui. 28 de janeiro de 1808 é decretado a abertura dos portos para as nações amigas, não é? Em dezembro, ele leva Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal, não mais só colônia. Com isso, o Brasil já ganhava autonomia administrativa, deixando, portanto, de ser uma simples colônia, não é? Inclusive, o Banco do Brasil foi criado nesses tempos. Então, quando Dom Pedro chega no Brasil, ele era muito novo, aproximadamente 9 anos. Então, ele não teve essa parte cultural dos outros. Né? E perceba que ele sendo e convivendo com os daqui, a educação dele foi uma educação muito boa, muito forte, mas ele gostava muito mais das habilidades físicas, da caça, não é, da cavalaria, da música. Ele era um hábil compositor, ele gostava do canto, não é, ele tocava piano, os talentos para o artesanato, do que propriamente gostar de estudar. Ele se interessava muito pelos problemas dos outros. Então, Dom Pedro era um homem muito simples, mas, apesar de toda a sua força, ele era um líder militar, ele era um guerreiro pela liberdade, mas ele tinha uma hiperatividade, ele era muito impetuoso, muito dominador, muito temperamental e muito aventureiro. Aventureiro em que sentido, Mara? Mulheres, né? Ele tinha um catálogo, né, que ele fazia cada vez mais esse entendimento. Dom Pedro vai casar com a arquiduquesa Leopoldina, era uma mulher letrada e muito inteligente. Era cheia de vida, corajosa, profunda fé cristã, uma mulher muito católica. Teve uma belíssima formação científica, cultural, política, falava 11 idiomas, veja que não era pouca coisa, tá bom? Ela foi preparada para reinar. E o seu grande desafio seria ser a primeira princesa europeia a casar no continente americano. Então vocês vejam que, logicamente, um homem e uma mulher não precisam ser iguais, não é? Para que um possa complementar o outro. Mas no termo cultural, no termo preparação para reinar, Leopoldina era bem diferente, bem distinta de Dom Pedro. E o que é que acontece? Eles não namoraram. Eles simplesmente se
se organizaram para estar defendendo os acordos do seu país. Portugal, com Dom Pedro, e Leopoldina, justamente mostrando a Áustria. Então, era um casamento de interesses. E que interessante, esse casamento não aconteceu os dois presentes. Foi feito uma procuração porque Leopoldina ainda não havia chegado no Brasil. E assim eles casaram, tá certo? 13 de maio de 1817. 100 anos depois, 13 de maio de 1917, a Virgem Maria aparece em Portugal. E aí vocês vão percebendo todo o translado que Nossa Senhora foi fazendo, mas que ambos, Pedro e Leopoldina, abraçaram completamente a nacionalidade brasileira. Leopoldina teve muitos filhos, muitos abortos também, e aí 7 filhos. Onde é que estão esses filhos? Estão no céu? Não sei, mas vamos intercedendo. Maria, Miguel, João Carlos, Januário, Paula, Francisco e Pedro. Pedro vai vir a ser o pai da princesa Isabel, ok? Então vamos lá. A burguesia portuguesa queria recolocar Portugal como centro administrativo do reino, não queria que fosse aqui, nas nossas terras, e começou a exigir que a família real voltasse, um retorno imediato para Portugal. O que acontece? Dom João vai, mas deixa seu filho aqui. Essa revolução vai eclodir e Dom João se vê realmente obrigado a voltar, mas deixa o seu filho como príncipe regente, tá certo? Mas ele chama Pedro e diz algo bem interessante. Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti, mas que me has de respeitar do que para alguns desses aventureiros. Então o pai já está consciente que está deixando o príncipe, que pode ser que exista uma separação entre Portugal e Brasil, mas se fosse o filho que estaria próximo, então não estaria em total desavença. Tudo bem? Então o que acontece? Começou a ter muitas dificuldades. Eles queriam que Dom Pedro também tivesse voltado para Portugal, muitos desafios, muitas atribulações, e aí vai ser decretado algo que vai colocar-se como o dia do fica. Veja só, foi colocado como seriam as atribuições de Dom Pedro. O que é que ele poderia fazer? Ele poderia conferir cargos, postos, condecorações, fazer guerra e admitir também tréguas. E em caso da ausência do regente, quem governaria seria Dona Leopoldina, com o conselho de sua regência, tá certo? Então, quando começam a chamar que Dom Pedro voltasse, e ele ficou tendencioso a voltar, Leopoldina vai colocar que não, que eles deveriam permanecer, né? Deveriam permanecer aqui, deveriam permanecer com o Brasil. E aí, Dom Pedro vai dizer, se é para o bem de todos e para o bem geral das nações, estou pronto, digam para o povo que eu fico, e isso fica determinado como o dia do fico, tá certo? Então, forças políticas começaram a existir. Tinha os democratas, os aristocratas, os absolutistas, eles brigavam entre si. Mas eles se viam diante de uma situação. Ou eles se uniam contra Portugal, que queria fazer o Brasil ser colônia, e ficar dando apoio a Dom Pedro, ou então estaria tudo na bagaceira. Então, o que é que eles fazem? Eles vão se resolver se unir. E é estabelecido o regime monárquico constitucional. E José Bonifácio vem com toda essa proposta para Dom Pedro, não é? E Dom Pedro começa agora a agir deixando um pouco de lado Portugal, porque ele já sabia que ia ficar, ele já tinha dito que eu fico. Então, o que é que ele faz? Ele proíbe as tropas portuguesas entrarem agora no Brasil. E isso é decretado como se fosse uma cisão mesmo. Ele convoca uma Assembleia Constituinte, não é? E Dom Pedro, que é o regente, determina que qualquer decreto que fosse para acontecer teria que passar pelo aval dele. E isso se chama o cúmplice. Em 13 de maio, o Senado da Câmara do Rio de Janeiro pediu ao príncipe regente que aceitasse para si o título de defensor perpétuo do Brasil. 13 de maio. 13 de maio, primeira aparição da Virgem Maria em Fátima. Tá certo? Então, nesse dia do aniversário de Nossa Senhora, eu estou querendo mostrar histórias de pessoas que tiveram ela como alta, como mãe. Então, Dom Pedro e Leopoldina, eles sempre rezavam a Virgem Maria. Príncipe regente Dom Pedro, né? Ele resolve fazer uma viagem e nessa viagem ele
ele visita o santuário de Aparecida. Foi justamente essa revelação que eu não sabia que Padre Valdori fez aquele comentário, como eu dizia no início dessa formação de hoje. E diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, ele reza para que aquelas coisas estejam resolvidas, que estava com muitas confusões, com muitas divisões entre os partidos, e as pessoas querendo acabar com o governo, e ele vai dizer que promete a ela que se essas coisas se resolverem, ele vai consagrar o Brasil a Nossa Senhora. Tá vendo? Então, o que você pode dar de presente? Dom Pedro queria dar de presente para a Virgem Maria o próprio Brasil. Essas situações aconteceram e esse pedido à Virgem Maria foi justamente no dia 22 de agosto de 1822, que era a data que Padre Valdori estava falando, 22 de agosto, só que o ano não mais 1822, mas 2020. Então, nós temos que ter esse entendimento que por mais que não tenhamos a compreensão plena das coisas, a vida espiritual é como se fosse um quebra-cabeça e que aos poucos ele vai se montando, ele vai se estruturando. Dom Pedro I fica em São Paulo, não é? Aliás, numa passagem dele para São Paulo, ele vai ter esse entendimento de como fazer as coisas acontecer. Mas se ele estava em São Paulo, não estava dentro do governo, quem é que vai liderar, quem é que vai ser a chefe? Justamente Leopoldina. E vai passar a ser a chefe. O que é que ela faz? Ela sabe que estavam tramando contra o governo de Dom Pedro, ela tem uma estratégia política, lembre que ela foi preparada para reinar, e ela vai, no dia 2 de setembro, presidir uma reunião com o Conselho dos Ministros, Procuradores Gerais da província, e eles vão assinar o decreto para separar o Brasil de Portugal, a independência. A independência foi assinada por Dona Leopoldina e o Conselho. Sim, não foi Dom Pedro que decretou? Foi, mas quem assinou foi ela. É essa mulher que tinha por inspiração a mulher dos Gênesis. A Virgem Maria é uma mulher estrategista, gente. Como Nossa Senhora fazia e organizava e pensava e tinha ação do Espírito Santo, essa mulher também tinha ação do Espírito Santo. Aquilo que ela foi colocando para o destino do nosso Brasil tinha um mover de Deus, tinha uma ação de Deus muito maior, tá certo? Então, depois que ela assina a independência, ela diz para que um dos seus mensageiros corram a Dom Pedro e avise que ela já assinou. Ela manda uma carta e José Bonifácio, que era o ministro mais próximo tanto de Leopoldina como também de Dom Pedro, também envia uma carta. E o que é essa carta de Dona Leopoldina? Ela vai sugerir a Dom Pedro que de onde ele estiver decreta a independência do Brasil, mas faz uma advertência nessa carta. O pomo está maduro, colhei-o já, senão apodrece. E o mensageiro vai encontrar Dom Pedro aonde? Justamente lá, próximo do Ipiranga. Aí por isso que o hino vai dizer: ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico, o brado retumbante e o sol da liberdade. Por quê? Porque estava se rompendo agora de fato com Portugal. Em raios fúlgidos, brilhou do céu a pátria nesse instante. Era dia 7 de setembro de 1822. Brasil independente. Brasil independente, entende isso? Então, o Brasil transformou-se em uma monarquia governada por Dom Pedro, e isso foi em 1822. E foi inaugurado o primeiro reinado, que teve o tempo de 1822 até 1831. Por mais que estivessem separados, eles eram muito próximos da pátria, porque tanto ela teria relações com a Áustria como Dom Pedro com Portugal, as tradições permaneceriam, a cultura permaneceria, a fé permaneceria e a língua também tinha todo um ver. Mas veja, a fé era o mais importante, era a fé que eles não queriam abdicar. Dom Pedro I solicita ao Papa Leão XII que proclamasse São Pedro de Alcântara como padroeiro do Brasil. Mas ele não tinha feito a promessa que seria Nossa Senhora? Sim, mas ele preferiu primeiro fazer Dom Pedro de Alcântara. Quem era Dom Pedro de Alcântara? Era o confessor do seu tataravô, tá certo?
Então, esse título, ele é vigente até hoje. Vocês podem dizer assim, mas a padroeira do Brasil é a Virgem Maria. Sim, Nossa Senhora Aparecida. Mas também tem por padroeiro São Pedro de Alcântara. E a oração a ele vem assim: livrai o Brasil dos flagelos da peste, da fome e guerra e de todo o mal. Restitui à terra de Santa Cruz a união da fé e o verdadeiro fervor nas práticas da religião. Meus irmãos, você hoje, nesse dia de Nossa Senhora do aniversário, pede para que essa fé do povo brasileiro permaneça, que não se iluda com as propostas que vão aparecer, que os falsos profetas não tenham vez, porque o povo brasileiro precisa defender os seus costumes, as suas práticas, a sua fé no catolicismo, entende? Então, o que é que Dom Pedro faz? Ele vai convocar nesse primeiro reinado vários ministros, para que possa governar com ele Antônio Luiz, Bernardo José, Estevão Ribeiro, Felisberto Caldeira, Francisco Viela, João Inácio, João Severino, João Vieira, José Antônio, José Bonifácio, que tinha que estar presente, José Clemente, José Egídio, José Feliciano, José Joaquim, Pedro de Araújo, ficou 2 vezes. Então, esses homens, aonde eles estão? Não sei, são filhos da Virgem Maria? E Nossa Senhora quer com ele. Então, através desses momentos, pode ser que a Virgem Maria esteja recebendo tantas pessoas no céu. Dom Pedro é um homem brilhante, mas existe um livro também que vai colocar algumas sutilezas que não eram tão exploradas pelas pessoas, não é? Vai mostrar os documentos as cartas que a Leopoldina entregava para sua irmã, onde ela ia comentando, fazendo a partilha do seu coração, dizendo que tipo de esposo era Dom Pedro. Lembre-se de todas aquelas citações que nós fizemos, aqueles comentários das qualidades, né, das prerrogativas de Dom Pedro. Ele tinha um caráter extremamente exaltado, tá certo? E isso fazia ter muitos sofrimentos na gravidez. Se comenta que Dom Pedro também batia, tinha toda agressão para essa senhora, para essa princesa. E vocês podem dizer, mas Mara, vocês querem macular a imagem de Dom Pedro? Não. Eu quero cada vez mais que você entenda que um homem que foi chamado para algo tão grande pode não ter tido preocupação com sua vida espiritual. E não basta apenas agradar os homens, nós temos que agradar a Deus, nós temos que agradar a Virgem Maria. Então não adianta você construir um grande império, grandes terras, grandes tesouros, que a traça come e que depois você esteja bloqueado da sua bem-aventurança eterna, tá certo? Então nós conhecemos essa história também, que Dom Pedro teve várias mulheres, mas existia uma que era a favorita, não é? Que foi justamente a Marquesa de Santos, Domitila, e ele não respeitava mais Leopoldina, ele frequentava os lugares levando a amante, ela teve que suportar toda a humilhação que aquele homem estava a fazendo, né? A vida de Leopoldina passou a ser cada vez mais triste e deprimente, e no último aborto que ela teve, como estava muito doente, então ela veio a falecer. Essa é a história dessa grande mulher, estrategista também, mas que teve esses padecimentos. Quantas vezes ela pode ter ficado magoada com o esposo, ela pode ter murmurado. Então, por mais que Leopoldina tivesse sido brilhante, mas será que ela também está no céu? Então veja, Dom João e Carlota, os pais de Dom Pedro, teve Dom Pedro. Aí Dom Pedro teve a primeira mulher, Leopoldina. Depois da morte de Leopoldina, ele vai casar-se de novo com Amélia. Mas do relacionamento com Amélia só teve uma filha, enquanto com Leopoldina teve diversos filhos. Mas o filho que mais nós queremos aqui fazer que vocês se reportem, vão lendo esses nomes, vão rezando por esses nomes, foi justamente Dom Pedro II, que foi casado com Dona Teresa Cristina. Então, do relacionamento de Dom Pedro II com Teresa Cristina, vai nascer a princesa Isabel. Agora nós estamos entrando num novo processo da história, tá certo? Que processo é esse? Dom Pedro I
Dom Pedro II e a princesa Isabel, onde Padre Valdori também fez um comentário sobre a princesa Isabel, que é bem interessante. Em 1868, a princesa Isabel foi à Aparecida do Norte pedir proteção a Nossa Senhora para conseguir ter um filho. Já estava casada há 4 anos sem conseguir engravidar. Para manifestar sua devoção, a princesa doou um manto riquíssimo, ornado com 21 brilhantes, representando as 20 províncias do império e mais a capital. Eita, e agora? E a gente querendo entregar para a Virgem Maria almas. A princesa tinha tantos brilhantes. Mas quem disse que para a Virgem Maria as almas do purgatório, a minha vida e a sua não são brilhantes? Hã? A princesa tinha condição de fazer isso. Você tem condições de fazer o quê? Faça, meu irmão. Seja patriota, defenda cada vez mais. E o que acontece? Em 1884, voltava a Aparecida com reconhecimento pela graça recebida. Em vez dela ir agradecer por um, ela levou os 3. Ela teve 3 filhos. Ou seja, ela pode dar continuidade aos herdeiros, né? Os príncipes, Dom Pedro, Dom Luís e Dom Antônio, onde é que eles estão? Já morreram. Céu ou purgatório? Inferno? Bom, se tiverem no inferno nós não podemos fazer nada. Mas a Igreja Católica ensina que enquanto se está ainda no purgatório, se tem ainda a fazer. Tudo bem? Então, a piedosa princesa quis novamente honrar a milagrosa imagem da Senhora Aparecida em outra data e fez uma doação à Virgem Maria da coroa de ouro com 40 diamantes. Ela entendia que ela não era a princesa que ia ter a realeza, a Virgem Maria era a rainha. Então, a essa rainha ela quer coroar, certo? Então, o que acontece? A Virgem Maria vai inspirando no coração dos seus filhos os seus próprios sentimentos. Quantas vezes Princesa Isabel esteve em Aparecida do Norte? Quantas vezes ela escutou as histórias, né, os milagres? Aquele milagre lá no início da nossa formação de hoje, que o escravo, que ela cortou as correntes do escravo. O que é que a Virgem Maria vai inspirar no coração da Princesa Isabel? Veja, o Brasil fez algumas votações, criou algumas leis. Uma das leis foi que tornava ilegal o tráfico de escravos, a Lei Eusébio de Queiroz. Depois foi feita uma outra lei, Lei do Ventre Livre. Aquelas mulheres escravas que engravidassem, aquela criança não seria mais escravo, seria a Lei do Ventre Livre. Ou a Lei Sexagenário, que vai ter a idade que não seria mais escravo. Mas a princesa Isabel assinou uma lei, porque ela era a princesa, o seu irmão mais velho não estava mais no governo, então ela assumia na ausência do seu pai. Assinou a Lei Áurea, que era a abolição da escravatura do Brasil, em 13 de maio de 1888. O que eu quero que vocês percebam é que são muitas coincidências datas dos editos, dos editais, não é? Da família real. Parece que eles ficavam esperando a data mariana para poder fazer. Como hoje nós estamos fazendo isso tudo, mas nós estamos numa graça espetacular. Hoje é dia do nascimento da Virgem Maria. Então, por mais dificuldades que nós tenhamos, hoje eu tive várias, as coisas vão acontecer porque é como se nós tivéssemos hoje um revestimento de graça. Hoje é dia da anunciação? Não, é o dia do nascimento. Isso ainda é mais forte, tá certo? Então, veja, em 8 de setembro, 50 anos ia fazer da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, reuniram-se em Aparecido muitos bispos, o núncio apostólico, autoridades civis militares. Por quê? Porque depois da missa solene ia ser proferida uma fórmula de consagração do Brasil a Nossa Senhora Aparecida. E sabe qual foi a coroa utilizada? A coroa que a princesa Isabel deu. Então, a partir, ou mesmo o seu avô não ter tido a questão de decretar a Virgem Maria como padroeira, um ato de sua neta agora vai provocar. Do José de Camargo Barros, cingiu a fronte da imagem com a coroa oferecida pela princesa Isabel. Em 1930, o Papa Pio XI, a pedido dos bispos do Brasil, proclamou a Virgem Maria padroeira do Brasil. Não que São Pedro deixou de ser, ele permaneceu. Então, daquela capelinha tão pequenininha, o Santuário de Aparecida
é um dos maiores até hoje construído. 15 de agosto, o presidente Arthur da Costa Silva outorga a Nossa Senhora Aparecida com o título Generalíssima do Exército Brasileiro. Nossa Senhora, em algumas aparições, não é? Ela vai dizer: levantem-se, apóstolos dos últimos tempos. E vocês entendam que essa mulher que quer cada vez mais nos guiar para o céu, ela é a generalíssima do Exército Brasileiro. Então é essa mulher que quer nos guiar. Ela se torna rainha do Brasil em 1904, padroeira da nação brasileira em 1931, dia 30 de junho. O presidente, no caso, né, na época, João Figueiredo, vai ter uma lei que diz que em 12 de outubro, dia justamente de Aparecida, seria feriado para que todas as pessoas pudessem cultuar, certo? Então, veja, meus irmãos, nós voltamos aqui justamente à imagem que nós iniciamos. E eu quero que vocês pensem, né? Tantos homens e mulheres que nós citamos estavam ao serviço do Estado, mas não podiam ser que não estivessem a serviço do rei, e por isso tantos estavam no purgatório. O Altíssimo Deus olhou para a pequenez de sua serva e assim realizou nela tantas coisas, tantos prodígios. Então que nosso Senhor hoje olhe para a pequenez de filhos como somos da Virgem Maria. E que por esse ato de estarmos fazendo esse aniversário, concentrando as pessoas, muitas almas sejam hoje libertas. A Virgem Maria vem anunciando muitas coisas. Muitos padecimentos teremos que passar, muitas tribulações, não é? Mas tenhamos esse entendimento, que mesmo hoje, sendo aniversário da rainha, as nossas migalhas, as nossas orações podem muito contribuir. A Virgem Maria quer resgatar almas. Todo o arsenal que Satanás quer colocar contra ela e contra os seus filhos é para roubar as almas de Deus. Porque a Virgem Maria quis nos reunir agora nesse momento, meus irmãos, para que nós tivéssemos a capacidade, cada vez mais, de estarmos juntos. Juntos para quê? Sabe, quando tem um aniversário, tem um momento que as pessoas estão no jardim, outros estão na mesa, outros estão na cozinha, mas na hora do bolo, todo mundo chega. O que é que a Virgem Maria quer? Nesse momento agora, que venha o Espírito Santo sobre nós. Reza. Pede para que o Espírito Santo te impulsione, para que o Espírito Santo faça você um homem renovado, faça você uma criatura nova, faça você um devoto firme da Virgem Maria, que você se orgulhe pelo país que você tenha, que você possa resgatar almas, que você possa fazer acontecer aquilo que é necessário que aconteça para a salvação. Peça, clame que o Espírito Santo envie sobre esse Brasil um novo Pentecostes, para que tenhamos a ação de Deus a nos fazer compreender, que possamos nós brasileiros enxergar os atos e que tenhamos o reconhecimento que as autoridades, quando se reza, quando se dá a bênção do Santíssimo Sacramento, se reza pelas autoridades. Pede pelo governo, pelo nosso governo, para que os homens não assinem leis que venham nos contaminar, leis que possam provocar as insídias de Deus, não é? Que possa provocar a ira de Deus. Deus abençoe, que esse Espírito Santo esteja sobre mim, mas que esteja também sobre você.